Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 1 Boa tarde. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025. Sejam todos bem-vindos, uma excelente tarde para você, né? Que Deus abençoe a sua tarde aí, o seu restante do dia, né? E assim você já pode participar aqui. Estamos ao vivo do nosso chat. O Cristiano mandou uma mensagem aqui, mas apagou a mensagem. Depois você manda de novo, Cristiano, que a gente coloca no ar aqui, tá? A gente não estava ao vivo ainda. Pode participar, pode mandar sua mensagem para cá. Ele falando que o seu pai fez um tratamento de câncer e fez quimioterapia, mas o cabelo, se eu não me engano, o cabelo não caiu, que é o tema da nossa entrevista de hoje com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Queda de cabelo nas pacientes com câncer. Por que será, gente, que o cabelo cai? Mas por que será que não cai também? Tem pacientes que fazem a quimioterapia, a radioterapia e o cabelo não cai. E que show da Xuxa é esse? Né? Por que acontece com umas, por que não acontece com outras? Né? E nos homens também. Por que alguns caem o cabelo, outros não caem o cabelo? Vamos entender isso hoje aqui. Tá? Tempo e temperatura agora em Arapiraca, anota aí. 28 graus, possibilidade de chuva 30%, umidade relativa do ar em 65% e ventos a 21 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade às 13h03. Amanhã, sexta-feira, 29 graus também, possibilidade de chuva em 25%, umidade 69% e ventos a 19 km por hora. Esse é o clima de amanhã em Arapiraca, tá bom? Mas eu quero falar para você de uma promoção muito bacana aqui da Coringa Tour, gente, ó, Natal Luz Gramado, tá? Últimas oportunidades. No Hotel Golden Tulip em Canela, duplo triplo 10 de 262 e 30. Anota aí, 10 parcelas de R$ 262,30 por pessoa. No Double Tree by Hilton Caracol Canela, duplo triplo 10 de 283 e 10. São últimos lugares, tá certo? Gramado Natal Luz, pacotes perfeitos para você, tá? Tem também o hotel em Gramado Bonavita, 10 de 283,80, tá? O aéreo e de volta voando Azul, uma bagagem de mão até 10 quilos, tá? Saídas de Maceió. E você também tem o Hotel São Lucas, crianças de até 7 anos não pagam, tá? Dormindo no sofá-cama. Duplo triplo 244, promoção incrível, 10 de 244, de 14 a 18 de novembro. Ida e volta voando o Azul, saindo também de Maceió. No Hotel Double Tree by Hilton Caracol Canela, 10 de 283 e 10 saindo de Maceió também. Tá uma bagagem de mão aéreo de ida e volta voando o Azul. 10 de 283 no Gramado, no Natal Luz de Gramado. Mais informações com a Coringa Tour no telefone 991417000. 991417000. Se você não conhece Gramado e Canela, tá na hora, viu? Você precisa fazer uma viagem para Gramado e Canela, lugar lindíssimo, conheço, já fui lá 2 vezes. É um lugar fantástico, parece que nem parece que é Brasil, né? Uma cidade muito limpa, muito bem cuidada, muito bem policiada, segura, você pode andar de dia ou de noite sem nenhum problema e as crianças e a sua família e adultos também vão adorar, tá bom? Então, Natal Luz, Gramado e Canela é com a Coringa Tour. Anota aí o telefone, 991417000, pode ser o WhatsApp também. Muito bem, ela está de volta aqui comigo, doutora Larissa Fonseca, dermatologista, um tema muito importante, como sempre. Um abraço, Messi, que está ouvindo a gente lá em Olivença, lá, junto também com outras ouvintes lá. Também aqui a dona Marley de Leite em Garanhuns, que está aqui ouvindo a gente, a dona Hilda, a dona a Neide, a querida Neide, que está aqui também, né? Então, muito obrigado pela audiência. Doutora, queda de cabelo nas pacientes com câncer. E eu começo a perguntar, assim, a gente para entender o problema.
O que causa a queda de cabelo em pacientes em tratamentos com câncer? Boa tarde, André. Primeiro, é muito importante a gente entender que alguns pacientes chegam para mim com queda de cabelo intensa e tem medo de que esteja com câncer. Então, na verdade, o primeiro ponto é entender que não é o câncer que causa diretamente a queda de cabelo, e sim o tratamento, tá? Então, o processo do tratamento com a quimioterapia ou a radioterapia é o que vai levar a essa queda de cabelo. E, na verdade, como você falou, né, até foi da mensagem, né, que você recebeu, não são todos os pacientes que vão ter a queda. Vai depender do sistema, do medicamento, né, que vai ser utilizado. Então, ali o sistema de quimioterapia que vai ser escolhido para aquele paciente. E, em média, 65% dos pacientes que fazem quimioterapia, eles vão ter a queda de cabelo. Então, não são todos os pacientes. Quando a gente fala de radioterapia, a radioterapia, quando ela é feita no couro cabeludo, por exemplo, para um tratamento de algum tumor cerebral, aí naquela região, 100% dos fios vai cair, tá? Onde teve ali a radioterapia naquele local. Mas, se for a radioterapia em outros locais do corpo, não vai afetar o couro cabeludo. Todos os tipos de quimioterapia, doutora, elas provocam a queda capilar ou isso depende do medicamento utilizado? Depende do medicamento utilizado. Então, os principais que vão levar a essa queda de cabelo são os medicamentos citotóxicos, que eles vão lá na célula, nas células proliferativas e vão fazer uma apoptose. É o quê? Vão matar aquelas células que estão proliferando. Esses são os principais. E também alguns tratamentos que são as terapias-alvo, né? Que são os medicamentos mais novos. E também as terapias endócrinas, principalmente para os tratamentos de câncer de mama, que vai ter ali um medicamento de terapia endócrina que vai ser indicado. Para os pacientes que vão fazer o uso dessa terapia endócrina, a queda de cabelo normalmente não é como a queda de cabelo da quimioterapia convencional. É uma queda de cabelo que vai se assemelhar a uma calvície, tá? Inclusive, aqui também, assim, aproveitando o momento para fazer um alerta que eu já vi pessoas, homens, utilizando esses medicamentos de terapia endócrina para emagrecimento e ganho de massa muscular. E aí a gente precisa entender assim, que esse paciente ele vai ter uma piora do cabelo dele, então se ele tem uma calvície, ele vai ter uma piora da calvície, mas também a gente tem que pensar de uma forma que imagine que uma paciente, que um medicamento que é indicado para uma paciente com câncer e a pessoa vai utilizar para meios estéticos, tá? Então a gente tem que pensar muito assim na medicina, qual é o caminho que a medicina está levando hoje em dia, né? E voltando agora para o assunto, a terapia convencional, então as quimioterapias citotóxicas, elas são as mais comuns de levar à alopécia. E por que isso acontece? Porque as células que produzem o cabelo, então as células da matriz folicular, elas têm uma divisão celular muito rápida. Então, como as quimioterapias citotóxicas, elas têm uma afinidade por células que se dividem rapidamente, como são as células do tumor, então elas também afetam as células do cabelo, porque elas se dividem muito rapidamente, tá? Então, por isso que tem essa queda de cabelo. Perfeito. Olha, falando nisso, a doutora fez um adendo aqui, chamada a cobrar aqui, né? É importante a gente falar sobre isso. E esses rumos, doutora, que algumas pessoas têm feito, inclusive às vezes nem são da medicina, né? Nós falamos aqui ontem, nós entramos em contato com o Conselho Regional de Medicina de Alagoas, provocando para na próxima quarta-feira, dia 16, uma entrevista exclusiva com um médico conselheiro. Esse médico é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutorado em cirurgia plástica, assistente estrangeiro do Hospital São Luís, a Paris. Dr. Fernando Antônio Gomes. Ele é conselheiro do CREMAL e ele também é conselheiro do Conselho Federal de Medicina, do CFM. E o assunto
uso indevido de silicone não medicinal, devido ao que ocorreu aqui em Arapiraca e todo mundo está sabendo, né? E muita gente pode perguntar por que eu não chamei outro profissional, porque a colocação de silicone é ato médico. Então eu não vou chamar uma pessoa que não tem a capacitação para colocar silicone, né? Para fazer cirurgia, implantar silicone onde quer que seja. Então ele é uma autoridade, esse médico ele é uma autoridade no assunto. Tô dando um spoiler aqui, quarta-feira, imperdível, vocês vão ter mais uma vez aqui a presença de um representante do Conselho Regional de Medicina. Como foi aquele historinho da beleza aqui, que também veio um conselheiro aqui falar que esse negócio não existe e que é puro charlatanismo aí para quem faz, né? E é assim que o Conselho Federal de Medicina diz, é assim que a lei brasileira diz e é assim que a gente diz aqui também. Se estiver achando ruim, lamento, isso é um problema teu, tá? O recado tá dado. Doutora, além da quimioterapia, outros tratamentos oncológicos, como a radioterapia ou a imunoterapia, também podem afetar os fios? Também pode. A imunoterapia, ela tem uma taxa bem menor, tá? De queda de cabelo quando tá em tratamento com imunoterapia. Mas a radioterapia, é como eu te falei, a radioterapia, ela tem uma taxa de 100% de queda dos fios na região em que foi feita a radiação. Então, se é uma radiação no couro cabeludo para o tratamento de um tumor cerebral, então naquela região vai ter queda de cabelo, tá? Mas na imunoterapia também pode acontecer, mas é uma taxa bem menor. Tá. Nosso querido Wellington Pirulito, ele é cinegrafista aqui da rádio, tá ouvindo o programa. Um abraço, Piru, para você. Ele faz uma pergunta aqui, meia fora do escopo, mas eu vou responder porque, né? E ele faz uma pergunta até muito interessante, até um assunto depois pra gente abordar, já que a doutora trata também de calvície masculina e feminina, tá? Ele diz assim: Peps, como eu descubro que não sou calvo e que eu posso ter meus cabelos naturalmente? Como descobre que não é calvo? Como eu descubro que não sou calvo e que posso ter meus cabelos naturalmente? Pronto, então, para você avaliar se tem calvície ou não, então a gente precisa tanto da consulta em relação à anamnese, que é coletar a história, ver história familiar, e o exame físico com a tricoscopia. Porque a tricoscopia, que é o exame em grande aumento do couro cabeludo, a gente vai avaliar se existe miniaturização folicular, que é o processo de afinamento e diminuição desses fios. Se não tiver miniaturização folicular, então não tem calvície. Tá respondido aí, Pirulito. No final da entrevista eu vou passar o endereço, você marca e vai fazer, tá? Eu já tô conformado com a minha calvície, já faz muitos anos que ela tá aqui. Segundo o meu barbeiro, não vai para frente, só vai para trás. Brincadeiras à parte. Faz muito tempo que é assim e não mudou. E tá tudo certo. O tempo vai chegar para todo mundo. E vai chegar para mim também, como já tem chegado, né? Então, um abraço, dona Hilda. Ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte: desfrute do seu dia com a certeza de que suas bênçãos virão em forma de amor, paz e gratidão pela vida. Muito obrigado, querida, sempre pelas suas palavras. Agora, doutora, vamos falar para a questão de cuidados e prevenção. Existem cuidados ou produtos que podem ajudar a minimizar a queda durante o tratamento? Prevenção não existe, porque como a queda de cabelo é por uma ação do medicamento nas células ali do couro cabeludo que estão proliferando, então a gente não tem como prevenir em relação assim, tomar um medicamento que vai conseguir equilibrar esse efeito. Em relação ao medicamento, não tem. O que existe é uma técnica que se chama scalp cooling, que o que é isso? É o resfriamento do couro cabeludo, que não é indicado para todo tipo de quimioterapia, tá? Existem algumas quimioterapias que são indicadas que pode fazer o scalp cooling, outras não são indicadas, que é usar uma touca gelada no couro cabeludo. É um dispositivo, não é qualquer touca gelada, é um dispositivo específico que vai colocar no couro cabeludo de 30 a 45 minutos antes de começar a quimioterapia. E aí vai colocar, ele vai resfriar o couro cabeludo.
Quando termina o ciclo da quimioterapia, vai manter aquele couro cabeludo resfriado por mais 1h30 para poder tirar. Esse scalp cooling, ele tem... qual é o objetivo dele? Resfriando o couro cabeludo, você faz uma vasoconstrição, ou seja, você diminui a chegada de sangue ali no couro cabeludo. Então, vai diminuir a chegada do medicamento no couro cabeludo. Além do que, se você resfria o couro cabeludo, você diminui também a atividade das células do couro cabeludo. Então, elas ficam mais calmas. Elas não ficam ali naquela divisão celular acelerada como normalmente é, tá? Então, esse é o objetivo. A taxa de sucesso aí é bem variável, tá? Vai de 30% a 60% ali de sucesso de manter os cabelos com essa técnica, mas não é em todo o hospital que vai ter e também não vai ser indicada para todo o ciclo de quimioterapia. Isso vai precisar ser discutido com o oncologista para ver se para o seu caso é indicado ou não. E aí também uma coisa que pode ser feita é o seguinte: normalmente quando começa a quimioterapia, o cabelo ele vai cair por completo depois de uns 2 a 3 meses. Então, uma opção é cortar o cabelo antes e fazer uma prótese do seu próprio cabelo. Uhum. E aí você usar a prótese durante todo o tratamento. Uhum. Perfeito. Um abraço para a Ângela também lá em Olivença que está ouvindo a gente, tá? Obrigado, Ângela. Doutora, o uso de perucas, lenços e próteses podem prejudicar o couro cabeludo em recuperação? Não prejudica, tá? Às vezes o que é incômodo. Às vezes tem paciente que acha incômodo. O lenço não, mas, por exemplo, a peruca, a prótese, às vezes acha incômodo, porque sente coçar, sente esquentar o couro cabeludo, aí às vezes não gosta por conta disso. Mas não de prejudicar a saúde do couro cabeludo, desde que essa prótese, essa peruca tenha a higienização adequada, né? Não pode colocar e passar todo o tratamento sem nunca higienizar a prótese. Precisa higienizar bem e aí não vai ter nenhum problema para esse couro cabeludo. Uhum. Doutora, a gente está no outubro, né? O outubro rosa, que é o mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu me lembro, já faz alguns anos isso, inclusive já convidei, ela está em Maceió, a doutora Berta Mendes, oncologista. Uma vez nós entrevistamos uma menina aqui, se eu não me engano o nome dela era Cristina. Eu jamais esqueci esse dia. Porque nós homens, a gente tem muita coisa diferente de vocês. Não é só a genitália, não. É tudo diferente. Porque o que a gente dimensiona como dor, vocês aguentam 9 vezes mais. Já começa por aí, que a gente é fraco mesmo. E tem outras coisas também que, pra a gente pensa muito assim na perda, né? Nessa entrevista com essa menina, eu perguntei assim, vem cá, o que foi que mais impactou você quando você teve um câncer de mama? Que ela precisou fazer uma retirada da mama, uma mastectomia. E ela disse assim, André, na realidade, o que eu vou lhe responder agora, talvez não faça muito sentido para você. Mas assim, o que mais me incomodou durante o processo todo não foi a perda da mama, foi a perda do cabelo. Aí eu parei, eu demorei uns 30 segundos para o giro voltar pro lugar. E eu disse assim, peraí, como assim? Ela disse, pois é, a perda da mama é uma coisa que se eu colocar uma prótese, se eu colocar um enchimento, eu consigo disfarçar. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Ninguém que não me conhece minha vida nem vai saber. Mas o meu cabelo eu não tenho como modificar. Eu não tinha como, sabe... eu não tinha como dizer que a pessoa que olha pra mim... Vocês não, vocês... Ela disse assim, vocês homens, vocês não ligam muito pra... Você nem sabe o que é uma peruca, nem sabe o que... Eu digo, não, a gente não sabe mesmo não. Mas vocês sabem. Você olha pra pessoa assim, faz o scan em 5 segundos e diz até a marca do cabelo. E ela disse, e isso me incomodava. E eu fiquei perplexo com a resposta dela, né? Porque eu jurava que se eu fosse uma mulher e perdesse um seio, pela cabeça de homem que eu tenho, eu ficava doido. Né? Mas ela não estava nem aí pro seio, ela estava pelo cabelo.
Então você vê que o cabelo tem um significado muito importante para a mulher. Muito. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação a quando você tem uma paciente assim que ou fez ou está em tratamento. E até queria lhe provocar para você responder isso depois do intervalo. A gente tá, vamos dizer assim, não é, a palavra certa não é acostumado, mas está mais frequente receber alguém que a gente conhece, né, que foi diagnosticado com algum tipo de câncer. O ideal é procurar a dermatologista nesse período que já está começando ou vai começar a fazer a quimio e a rádio, prevendo que pode acontecer uma queda de cabelo, ou deixar esse ciclo fechar para depois começar. Vou pro intervalo, vou tomar uma água aqui com a doutora Larissa. Na volta ela responde isso e muito mais. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
1h30 em ponto. Boa tarde. O assunto é a queda de cabelo nas pacientes com câncer, com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Doutora, antes do intervalo, a gente lhe perguntava sobre essa questão de a paciente ou o paciente receber esse diagnóstico, né? E vai ser submetido ali a químio ou a radioterapia, ou a químio e a radioterapia também. E a minha pergunta, eu refaço agora, que esses pacientes, eles deveriam procurar em que período o dermatologista para cuidar dessa questão da possível queda de cabelo? É esperar acontecer, se acontecer, e se não acontecer, ou e logo assim que descobrir, doutora, eu recebi um diagnóstico, eu estou com receio que isso aconteça, se acontecer, o que é que eu faço? Qual é o procedimento correto? Então, quando o paciente ele tem esse diagnóstico de câncer e vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, o ideal é ele conversar primeiro com o oncologista, porque não é toda a quimioterapia que vai levar a uma queda de cabelo. Então, ele entender ali primeiro com o oncologista qual é a chance daquele tratamento levar à queda de cabelo. Se vai ter realmente, o oncologista conversar, essa quimioterapia você vai ter uma queda, a chance é muito grande. Então, não vai ter nenhum medicamento que eu possa fazer como dermato que vai evitar que esse cabelo caia. Uhum. Então, o ideal é, após a queda do cabelo, quando o cabelo voltar a nascer, aí sim procurar atendimento para a gente acompanhar essa recuperação desse cabelo. Uhum. Normalmente, o cabelo ele volta a nascer de 3 a 6 meses após a parada dos ciclos da quimioterapia. Se após 6 meses esse cabelo ainda não nasceu, então é o que a gente chama de alopécia persistente pós-químio. Nas mulheres que fizeram químio para tratamento de câncer de mama, por exemplo, 30% dessas mulheres podem evoluir com alopécia persistente. E aí a gente vai precisar iniciar medicamento, tratamento específico para estimular esse folículo capilar de novo, tá? Uhum. Então, procurar antes do tratamento, eu acho que na verdade pode ser que vai gerar uma ansiedade desnecessária. Porque, por exemplo, eu não vou ter o que fazer. Porque eu não vou ter como colocar um medicamento que vá prevenir a queda, porque não vai ter esse medicamento, tá? Uhum. Mas no pós-tratamento, o cabelo começou a nascer, aí sim, vale a pena ir para consulta para a gente avaliar como é que esse cabelo está crescendo, se ele está crescendo adequadamente, se está ficando alguma região de falha, para a gente poder manejar da melhor forma. Uhum. A gente tinha falado aqui no intervalo, a gente estava falando sobre uma figura muito conhecida no Brasil, tem uma voz belíssima, baiano. O cantor Netinho foi diagnosticado com linfoma no sistema linfático, né? Em fevereiro desse ano, e compartilhou todas as etapas aí do seu tratamento nas redes sociais, diga-se Instagram. Ele fez 5 temporadas, ele chamava as semanas de temporadas de quimioterapia, e ele ficou completamente careca, sem pelos, né? E ele relatava, eu sigo nas redes sociais aqui, e todo dia ele fazia um diário. Hoje é dia tal, de tal, segunda-feira e tal, dizia a data, o dia, a hora. Estava no hospital lá em Salvador. E ele afirmava que não tinha sentido nada, não sentiu nenhum efeito colateral. O cabelo caiu todo, o Netinho ficou completamente careca, sem barba, sem nada. E agora quem acompanhar o cantor já pode perceber que já está nascendo tudo. Barba, sobrancelha, bigode, tudo. O cabelo está voltando a nascer. Doutora, você falou que ele não teve nenhum efeito colateral, reação adversa, tipo enjoo, dor de cabeça, vômito. Mas o cabelo caiu inteiro. Quando volta a crescer, é exatamente aí que esse paciente que tem essa mesma temática do Netinho, ele procura o dermatologista nesse momento que está crescendo. E por que é importante procurar nesse momento? Pronto, né? É importante procurar nesse momento, por quê? Porque o paciente, o cabelo, ele pode voltar com uma estrutura diferente da estrutura que ele tinha antes.
Então, quem tinha um cabelo liso, o cabelo pode voltar mais ondulado, crespo. Então, os cuidados com esse cabelo vai ser diferente, tá? E às vezes a pessoa ficou muito ansiosa para o cabelo voltar a crescer. E aí, quando o cabelo volta a crescer, ele volta diferente do que era. E isso, às vezes, também vai gerar uma ansiedade. Então, a gente orientar como ele vai cuidar melhor desse cabelo, então já vai ser um ponto positivo para ele. Ele saber cuidar desse cabelo que tá crescendo diferente, tá? E o cabelo também, ele pode crescer com áreas de falha. Então, nessas áreas de falha, a gente precisa avaliar se tem folículo ativo, ou seja, se tem célula folicular, se tem ali porozinho para nascer o cabelo, que a gente possa usar medicamento naquela região para estimular que esse cabelo ali naquela área que está falhada volte a nascer. E aí também outro ponto, não é porque o cabelo caiu pela químio que você não tenha outro tipo de alopécia que às vezes não foi diagnosticado antes. Uhum. Então, às vezes, quando o cabelo ele volta a crescer, ele volta mais fino, porque você tinha uma calvície que nunca foi diagnosticada, com algum processo inflamatório de alguma alopécia cicatricial, que você também nunca tinha diagnosticado. Então, nesse momento, a gente diagnosticando e tratando o mais precoce possível, melhor vai ser a recuperação desse cabelo. Uhum. Existe alguma coisa que os pacientes possam fazer, doutora, antes, durante e após o tratamento para proteger os fios e o couro cabeludo? Antes do tratamento vai ser o cuidado como qualquer outra pessoa em relação ao cuidado com o seu cabelo, tá? Então, por exemplo, vai depender do tipo do fio do cabelo, se é um couro cabeludo oleoso, se tem uma dermatite seborreica, se tem alguma doença do couro cabeludo ou não. Durante o tratamento, o cabelo não tá caindo, então vou manter ali o meu cuidado com o cabelo. Normalmente vai poder manter o mesmo cuidado ali do cabelo que era feito antes, a não ser alguns medicamentos, tá? Quando a gente fala de medicamentos para tratamento de alopécias, aí isso sempre vai ser conversado com o oncologista, porque o oncologista, às vezes, eles pedem que suspenda alguns medicamentos, tá? Dependendo do ciclo que vai ser feito de químio, ele fala, esse medicamento aqui não pode ser usado durante o tratamento, então a gente suspende. E no pós-tratamento, quer dizer, durante também, já pensando no paciente que perdeu o cabelo, ou seja, que teve queda, então tem que ter a proteção química ou a proteção física desse couro cabeludo. Por quê? O cabelo, ele serve como uma proteção física em relação ao sol, tá? Tanto que quando a gente vai pra praia que queima o couro cabeludo, normalmente a gente queima onde? Na risca, né? Que não tem o cabelinho ali. Quem ficou careca porque perdeu o cabelo durante o tratamento, o couro cabeludo, ele tá completamente exposto. Então, se você leva sol naquele couro cabeludo, aquele couro cabeludo ele vai ficar mais sensível. E aí pode surgir lesõezinhas suspeitas ali, que talvez quando o cabelo comece a crescer, a gente não consiga diagnosticar. Então, protegendo, protetor solar, lenço, chapéu, tem que usar enquanto o cabelo ainda não voltou a crescer. Tá. Existem tratamentos específicos dermatológicos, doutora, que ajudam na recuperação capilar pós-quimioterapia? Sim, existe. Quando a gente fala do tratamento, assim, normalmente o cabelo ele vai recuperar por ele mesmo, tá? Então o cabelo ele vai crescer ali sem precisar de medicamento. Quando vai precisar de medicamento? Quando o paciente ele já tinha algum tipo de alopécia antes, que aí ou não tinha diagnóstico ou precisou suspender o medicamento por conta do tratamento. Então, se ele precisou suspender por conta do tratamento, quando puder voltar a usar, ele vai voltar ao tratamento específico da doença capilar dele, tá? E nos pacientes que têm a alopécia persistente, então a gente vai estimular novamente a fase anágena, que é a fase de crescimento capilar. E aí, normalmente, a gente vai usar o minoxidil, tá? Mas aí lembrem, minoxidil é remédio, não é para ficar usando por conta própria. Pois é, mais uma dica aí. É verdade, doutora, que alguns medicamentos ou suplementos eles podem acelerar o crescimento, falando aí do minoxidil,
do cabelo após o tratamento oncológico e quais devem ser evitados? Tá. Nenhum medicamento e nenhum suplemento acelera o crescimento capilar. Ele pode estimular, que é o caso do minoxidil, tá? Então, ele estimula a fase anágena, que é a fase de crescimento capilar, mas ele não acelera, que aí é diferente. O tempo de crescimento e a velocidade de crescimento do nosso cabelo é determinado geneticamente. Então, a velocidade que o meu cabelo cresce é diferente da velocidade que o seu cabelo cresce. Mas se eu tomar minoxidil, não vai fazer com que a minha velocidade fique mais rápida. Não vai. A minha velocidade de crescimento capilar, ela é estabelecida pela minha genética. O que acontece é, se eu tiver alguma doença que está afetando a minha fase de crescimento, ou seja, essa fase de crescimento ela está diminuída, o minoxidil ele vai estimular novamente essa fase de crescimento, mas não que o cabelo vai crescer mais rápido. Deu para entender a ideia? E aí, de outros suplementos, também é a mesma coisa. Nenhum vai acelerar o processo de crescimento capilar. E quando outros suplementos vão ser indicados? Quando tiver deficiência nutricional. Então, às vezes, o paciente oncológico, ele tem deficiência de vitamina D, B12, ferro, ferritina. E aí vai ser indicado suplementar se tiver deficiência. E, doutora, como o acompanhamento dermatológico, ele pode contribuir para a detecção precoce de possíveis complicações no couro cabeludo desses pacientes? Com o acompanhamento dermatológico, então na consulta, quando é uma consulta voltada para couro cabeludo, a gente sempre vai fazer a tricoscopia, que é o exame em grande aumento do couro cabeludo. E para a pele, a gente vai fazer a dermatoscopia, que também é um exame em grande aumento das lesões da pele. Então, esse acompanhamento com a dermato vai conseguir identificar lesões precoces na pele, queixas precoces. Por exemplo, doutora, eu tinha essa manchinha modificou. Então, a partir desse acompanhamento com a dermatoscopia, a gente consegue identificar alterações de forma precoce para poder intervir o mais rápido possível. Qual seria o conselho que você daria, doutora, para esses pacientes hoje, tanto homens quanto mulheres, embora a gente esteja no Outubro Rosa, a alusão a isso, mais voltado para as mulheres em relação à questão do câncer de mama, por conta do Outubro Rosa, mas isso não descarta que os homens também não possam procurar essa ajuda. O que você poderia dizer? Porque não é fácil, primeiro, tem um momento todo de um luto, né? Embora não tenha ninguém ido embora, mas sofrer uma notícia dessa, você tem um período de luto ali para processar aquilo. Não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil. A gente conhece pessoas que passaram por isso, estão passando, algumas já venceram, outras continuam lutando e continuem lutando, né? Enquanto a vida há esperança, quanto mais rápido, quanto mais precoce for detectado o câncer, mais chances de cura. Então, eu conheci uma pessoa que dizia assim, eu sempre critiquei isso: não vou no médico que eu não quero descobrir doença. Às vezes tem muita gente que, desculpa, mas é muita ignorância, né? A minha esposa sempre diz assim, eu acho legal você, porque quando você sente alguma coisa, você não brinca com nada, você vai logo, quer saber logo, e é assim mesmo. Seja bom, seja ruim, eu não brinco com... Eu senti uma pontada falada aqui com o doutor Fabiano ontem, né? Ainda tô meio surdo aqui do ouvido esquerdo. Otite média, rapaz. Do nada, depois de 54 anos, nunca tive negócio desse, né? Ficando velho. E aí, o ouvido fechando, eu digo, rapaz, que negócio é esse, cara? Né? E fui descobrir o que era. Entendeu? Por que eu queria saber o que era? Porque é importante você saber o que você tem. Você pode achar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. A cada 3, 4 anos, junta um cerume no ouvido. Em algumas pessoas é assim, em mim é assim. Algumas pessoas não têm nenhum problema com isso, passa a vida inteira sem produzir o cerume. O cerume sai do ouvido, que é uma proteção. Não use cotonete, tá, gente? Os otorrinos
Não recomendo você usar cotonete dentro do ouvido, somente na borda, do lado de fora. Não introduza o cotonete, porque você está empurrando a cera para lá. E se você sofreu o que eu sofri, você vai ver o que é bom. Aí, junta aquele cerume lá. E eu pensava, doutora, que tinha acontecido isso. Faz uns 4 ou 5 anos que eu fiz isso. Aí, liguei pro médico, doutor, eu acho que é aquele mesmo negócio. Tá bom, André, passa aqui, depois de 7 horas. Tá bom. Cheguei lá, cara, otite média, bicho. Falei, como é que é o negócio? Otite média. Gente, otite média é uma inflamação um pouco, não é grave, mas é perto da gravidade, né? Porque se ficar uma otite aguda, você vai sentir dor, e dor de ouvido não é brincadeira. Quando eu pensei na dor de ouvido, né? Então eu fui logo atrás do cara. Uhum. Eu fui atrás do profissional. Eu digo, eu não vou achar nada porque eu não sou médico, eu vou procurar saber. E aí? Não entrou antibiótico, graças a Deus, mas entrou corticoide, sprayzinho nasal para desobstruir, liquefazer isso. Isso não é procurar doença, pelo contrário, é procurar a cura. Gente, eu trabalho com a voz, eu trabalho com a audição. Já imaginou? Ontem eu fiz a entrevista surda aqui, do ouvido esquerdo. Eu engulo saliva e sinto o ouvido fazer prac aqui. Mas eu estou em tratamento. Uhum. Então, eu digo a mesma coisa para você, né? Não tarde, né? Não normatize, né, doutora? Tem muita gente que está normatizando. Não, depois eu vejo, isso é assim mesmo. Como isso é assim mesmo? Isso é assim mesmo, daqui a 10 anos você descobre que você é diabético. Eita, mas um exame de sangue para medir a sua hemoglobina glicada ou a sua glicemia. Vai no Lacel, não custa R$50. Tô fazendo um merchan aqui porque é nosso patrocinador e, claro, eu faço meus exames lá. Mas, poxa, não custa nada, é baratinho. Eu quero fazer um hemograma com a minha glicemia em jejum. Pode dizer tanta coisa para você. Um exame de sangue. Aparece o negócio lá, doutora, e aí as pessoas dizem, não, eu não quero descobrir doença. Então eu queria que você dissesse como dermatologista em relação a esse tema, queda de cabelo, né? Pós-quimioterapia, descobriu que está com esse mal, não baixa a cabeça, né, doutora? Sobretudo, levanta a cabeça e vai partir para cima para ter a cura. Isso, André. E assim, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o câncer de mama e o câncer de colo uterino são os cânceres mais comuns na mulher, fora o câncer de pele, que é o mais comum no mundo. Mas assim, o câncer de mama e o câncer de colo uterino são os mais comuns nas mulheres e são cânceres que têm exame para detectar precocemente. Porque, por exemplo, existem outros tipos de câncer que não existe exame para detecção precoce, de rastreio. Não existe exame de rastreio que você faz todo ano. Uhum. E aí, infelizmente, se você acabar tendo algum desse outro tipo de câncer, aí você vai partir para luta, às vezes quando você descobre, porque já está realmente com algum sintoma. Mas o do câncer de colo e o de mama, você tem exame de rastreio para você fazer todo ano, para você detectar precocemente. Então, não deixem de fazer os seus exames. Não deixem de procurar a sua ginecologista e manter os seus exames todos em dia. E a partir do momento que teve um diagnóstico, vai enfrentar toda essa batalha, ter uma rede de apoio. Porque a mulher é muito assim, a mulher é multitarefas. E a mulher ser multitarefas nem sempre é um elogio. Às vezes é uma sobrecarga. Às vezes a mulher está ali sobrecarregada e ainda vem esse diagnóstico, ainda vem um tratamento que é pesado. Vem a queda de cabelo, que muitas pessoas às vezes acham que é besteira, mas não é. É muito estigmatizante o cabelo cair ali no processo da quimioterapia, mexe com a autoestima, mexe com a feminilidade da mulher. Então, tudo isso mexe muito. Então, se você não tiver uma rede de apoio, uma base para lhe ajudar, vai ficar ainda mais pesado. E às vezes só a rede de apoio em casa não é suficiente. Então procurar um apoio psicológico. Sim. Ir para psicóloga, para terapia, se precisar ir para o psiquiatra também, para você tentar manter a sua mente o mais calma possível para enfrentar todo esse processo, que não é fácil. É verdade, é verdade. E ao contrário do que dizia muita gente no 10, 20 anos passados, não procura psicólogo quem é doido, nem psiquiatra quem é doido. Pelo contrário. Eu faço terapia há muito tempo, né?
e ainda não tem a menor pretensão de deixar de fazê-lo. É importante, é necessário, porque você se conhece. Você pode ter certeza de uma coisa: você é uma pessoa quando você entra no consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra, e você sai outra pessoa. Tenha plena convicção disso, tá? Obrigado, doutora Larissa, por ter vindo. Até a próxima. Doutora Larissa Fonseca atende aqui na Climag, fica na rua Fernandes Lima 434, vai aparecer aí na tela para você. A Climag fica no centro de Arapiraca. Você pode marcar sua consulta com a doutora Larissa pelo telefone e WhatsApp 99835-2191, 99835-2191 ou 3521-5475, tá? Tá aqui na Climag, de segunda a sexta, né, doutora? Segunda a sexta. Lá você vai encontrar a doutora Laura Fonseca, também ginecologista, a doutora Micaele Murucci, que trabalha com reprodução humana assistida, se você está tendo dificuldade de engravidar. Tem também a doutora Isabela Candiago, que faz ultrassonografia, e tem psicologia também lá na Climag. Uma clínica bem feminina, mas também atende a parte masculina na parte de cabelo, com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Viu, Pirulito? Anotou o telefone? Então, 99835-2191. Doutora, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Obrigada, André. Até a próxima. Amanhã eu vou receber o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o tema que ele escolheu: tromboembolismo venoso na gestação. Lembra desse nome, tromboembolismo, né? É trombose, gente. Trombose na gestação. Algo que é grave e que precisa de tratamento e socorro imediato, tá? Então você não perca. Amanhã às 13 horas você tem um encontro marcado aqui com Saúde em Foco com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. Tema: trombose venosa na gestação. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio